Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez. Vamos estar fazendo essa live, falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Mas é um momento também que Deus tem se apresentado e tem nos mostrado o quanto nós devemos ter fé nele, acreditar nele, porque ele está no controle de tudo, com certeza. Ele está no controle de tudo, não vai chegar mal algum até as nossas vidas se não for pela vontade de Deus, porque ele sabe de todas as coisas, né? Tudo está sob o seu controle. Amados irmãos, eu sei que nós temos atravessado dias bem difíceis, dias complicados, muitas notícias ruins, né, que a gente tem ouvido falar, a gente tem escutado coisas que nos traz temores, terrores, mas temos que prosseguir, né? Temos que prosseguir porque ainda estamos aqui, nós temos que continuar vivendo, né? Porque nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. E Ele não está ausente. Isso a gente pode ter certeza que Ele não está ausente, porque Ele vê tudo, Ele conhece todas as coisas. E dentro disso que eu estou falando, eu gostaria de estar nessa noite meditando com vocês uma palavra que Deus me deu semana passada, mas essa palavra ficou no meu coração. Foi até uma amiga minha lá de Salvador que me mandou uma mensagem que era para me meditar nessa passagem bíblica. E eu li essa passagem várias vezes e ela ficou gravada no meu coração, falou muita coisa comigo. Eu gostaria de estar compartilhando com você nesse momento essa palavra que está em Abacuque 3, a partir do versículo 17, o livro do profeta Abacuque, né, que está lá entre os pequenos profetas, né? Abacuque 3, a partir do versículo 17, nós vamos ler do 17 até o 19. Amém? É uma palavra de encorajamento, é uma palavra que Abacuque teve no momento onde ele estava passando por uma situação muito difícil. A cidade toda naquela época estava passando por uma situação bem difícil e naquele momento ele viu que Deus era grande, que Deus era maravilhoso e fez essa seguinte oração que diz assim, Abacuque 3, a partir do versículo de número 17. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha vida. Jeová é o Senhor, é a minha força, o qual faz do meu pé como os da serva e me faz andar nas alturas. Até aí, amigos. Amém? Eu gostaria só de recapitular com vocês esses versículos de novo, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Queridos e amados irmãos, esta palavra de hoje, ela vem bater
de encontro com tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aqui o profeta Abacuque, ele nos relata algo que estava acontecendo lá naquela época, mais ou menos, eu estive pesquisando no ano de 623 a.C. Era um período muito difícil que aquele povo estava passando naquele momento. Era um período que não é muito diferente do que nós estamos passando agora. Era corrupção. Então, irmãos, ele estava passando por uma situação muito difícil naquela época. O que quer dizer? Naquela época, o povo estava vivendo uma vida como se Deus não existisse. Era um povo escolhido de Deus, porém eles estavam vivendo uma vida como se Deus não existisse, né? Os poderosos viviam fazendo tudo que era errado diante de Deus e com corrupções, na questão da criminalidade, vivendo uma vida verdadeiramente dissoluta, uma vida como se eles quisessem viver do jeito que eles quisessem. É muito diferente do dia de hoje que nós estamos vivendo, né? E Abacuque estava vendo tudo aquilo, e Abacuque era uma pessoa que ele se indignava com toda aquela situação, se indignava mesmo, se indignava tanto que ele queria tomar uma posição. E se a gente for voltar aqui no versículo de número 1, de Abacuque, no versículo 1, a partir do versículo 2, ele chega diante de Deus com um questionamento. Ele queixa com Deus. Ele queixa a Deus falando assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e nos salva. Então Abacuque estava questionando porque a situação estava violenta, as pessoas estavam clamando por justiça, gritando e nada acontecia. Então ele sentia inútil diante daquela situação. E olha que ele era um profeta. E o que me chamou a atenção também é que Abacuque, diante dos outros profetas, porque aqui foi um período, queridos, que eu quero deixar explicando para você nessa introdução, que aqui era um período onde praticamente Israel estava começando a ser dominado pela Babilônia, pelos caldeus, né? Pelos caldeus, e Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, estava para ser coroado como rei. E nesse período, a Babilônia, ela já tinha, os caldeus já tinham dominado os assírios e estavam preparando, porque eles eram os poderosos da época, estavam preparando para dominar a Babilônia, e ao mesmo tempo já estava entrando para dominar Jerusalém naquela época. E Abacuque era um desses profetas. Nesse período existiam vários profetas, entre eles os mais importantes, como Isaías, Jeremias, o profeta Daniel, era tudo dessa época. Então, queridos, Abacuque chega diante de Deus com questionamento, perguntando para Deus assim: Senhor, é tanta violência, eu estou falando com o Senhor, parece que o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, está acontecendo muita coisa, aonde o Senhor está? O Senhor parece que escondeu da gente, aonde o Senhor está? Mas Deus responde para ele, no versículo 5 de Abacuque 1, Deus fala para ele a seguinte palavra: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vos não creis,
quando for contada. Então Deus falava para ele assim: olha aí o que eu fiz, o que está acontecendo, eu não deixei de ver, eu estou vendo tudo, eu consigo ver tudo, é como se Deus estivesse dizendo para ele: está tudo no meu controle. Então não se desespere diante da situação, não se desespere. Mas mesmo assim ele continua protestando, dizendo: não, és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos. O Senhor para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então, ele estava dizendo assim: Senhor, a violência está grande. Parece que os poderosos estão vivendo enquanto o povo está padecendo, está padecendo, não está vivendo diante. Nós não vemos solução. Senhor, faz alguma coisa por nós. O Senhor não é o nosso Deus, faça alguma coisa por nós. Então, irmãos, pegando essas passagens de Abacuque, eu me reporto para os dias de hoje. O que nós estamos passando? Quantas vezes nós também não estamos questionando diante de tanta situação que nós estamos passando nos últimos dias no nosso país, no mundo do modo geral, mas vamos puxar aqui para o nosso país. Quantas notícias ruins nós temos recebido? É uma confusão de notícias, um fala isso, outro fala aquilo, um fala que o político está assim, está assado. E naquela época também, Abacuque estava questionando a questão da justiça. Quer dizer, os juízes da época estavam fazendo coisas absurdas também. Diante de tanta corrupção, o que parecia que as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, elas estavam sendo protegidas, enquanto os que não faziam não estavam sendo. Olha só a coincidência do que está acontecendo hoje, né? Que a gente tem ouvido falar muito aí o que tem acontecido. Mas Abacuque, diante de toda aquela situação, e Deus foi mostrando para ele tudo o que estava acontecendo. E muitas vezes, que diante de uma situação tão difícil, mesmo nós sendo cristãos ou não, nós questionamos muitas vezes o porquê que isso acontece, o porquê daquilo acontece. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho Pedro, que tem coisas que a gente não entende, né? Nós justos até entendemos, mas tem as pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus, não entendem. Então a gente olha e veja assim: poxa, fulano não tem Deus, mas ele tem uma vida assim, tal, tranquilo, tudo que ele almeja, ele consegue. E às vezes a gente, para nós que somos cristãos, não. A situação é estranha, a gente não consegue, a gente passa muita luta. Aí eu falei com meu filho: mas nesse período, né? Conversando com meu filho, eu falei: nesse período, o que a gente tem que entender? Quando a palavra de Deus fala que Deus, ele é justo, e que o sol e a chuva, ela nasce tanto para justo como para injusto, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, nós temos que entender o seguinte, que nós ainda temos a certeza da salvação, enquanto essas pessoas não têm. Acha que para eles é só isso aqui, é só esse momento que eles estão vivendo e que nada mais vai acontecer. Nós que somos cristãos e somos salvos em Cristo, nós acreditamos que a vida é eterna. Agora, quem não é salvo ainda, quem ainda não conhece Jesus Cristo, acha que a vida é só isso aqui que vive. Então, alguns vivem a vida como se fosse a última coisa que existisse para eles, porque eles não têm o conhecimento de Deus. E nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, Deus tem nos mostrado o seguinte, que nós, mesmo que estamos aqui, nós estamos sujeitos sim a pegar
essa pandemia, pegar esse vírus, né? Tanto é que muitos que professam a fé em Deus têm pegado esse vírus. Mas não é por quê? Porque Deus quer? Não sei. Mas também fica um alerta para nós. Fica um alerta para nós. Que todos nós estamos sujeitos, sim, a um momento da nossa vida a errarmos. Mas nós sabemos que o erro ele tem um preço. E o preço é arrependimento. Se arrependermos, sim, Deus nos salva. Mas se não arrependermos, as coisas se tornam complicadas. Mas voltando aqui para a palavra, Abacuque ele começa a entender e começa a ver a grandeza de Deus. Ele começa a ver a grandeza de Deus sobre as coisas, sobre a vida, sobre toda aquela situação. Tanto é que em Abacuque 3, ele começa a fazer uma oração, né? Ele começa a falar com Deus, entender a grandeza de Deus, e quando ele chega no versículo de número 17, ele fala a seguinte palavra. Outra coisa também, uma outra característica que Abacuque tem, Abacuque era tipo assim um poeta, né? As mensagens de Abacuque eram como se fossem poesias, né? Poesias, como se fosse salmo. E Abacuque começa a escrever uma passagem muito linda, né? Aqui a partir do versículo 17, falando assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, quando ele chega aqui no capítulo 3, que Deus mostra para ele que tudo Deus estava sabendo, que tudo estava no controle, que toda aquela situação que estava acontecendo ali, Deus estava vendo de tudo, e no momento certo, algo iria acontecer. Abacuque, ele começa a enxergar a grandeza de Deus. Começa a enxergar de uma forma tão tremenda que ele começa a imaginar assim: mesmo que me falte comida, mesmo que me falte gado no pasto, mesmo que me falte tudo, eu ainda continuo servindo a Deus, eu ainda continuo me alegrando em Deus, no Deus da minha salvação. Irmãos, diante de toda essa situação que nós estamos passando hoje, diante de toda notícia ruim que tem chegado até os seus ouvidos, que muitas vezes tem te levado à desesperança, que muitas vezes tem te feito até acreditar, deixar de acreditar no sobrenatural de Deus. Aqui Deus está nos mostrando que nós não devemos deixar de acreditar nele. Mesmo que a situação esteja pior que seja, mesmo que a situação esteja ruim, Deus está falando que nós devemos acreditar nele, porque ele está no controle. Mesmo que falte qualquer coisa, querido, mesmo que a notícia chega para te alarmar, para te aterrorizar, você deve continuar acreditando no Deus da sua salvação. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Fica com essa palavra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte todas as coisas na sua vida, ainda que aquilo que você não vê, que você não
que você não consegue alcançar com seu pensamento ou com seus olhos, você pode ter certeza de uma coisa, que você não pode perder a fé. Porque a fé é a última coisa que nós devemos agarrar. Porque a fé é a nossa verdadeira esperança. É aquilo que você pega e você sente que está seguro. É algo que você se apega e sente que você está seguro. Você sente firmeza naquilo ali. Você sente paz naquilo ali. Por isso que somos chamados de loucos. Porque nós acreditamos em coisas, acreditamos num Deus que nós nunca vimos. Mas nós sabemos que Ele existe. E pela fé nós o vemos, pela fé nós o sentimos, e pela fé nós sabemos que Ele está do nosso lado em todos os momentos, e Ele está mesmo. Amém? Esta é a mensagem que eu tinha para deixar para você. Espero que possa estar te fortalecendo nesse momento tão difícil, que possa estar alcançando o teu coração, te dando esperança diante de tantas notícias ruins. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Deus da sua salvação. Amém, querido? Eu quero estar fazendo uma oração agora nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade e confortando, uma oração que conforte também o seu coração. Querido Deus, amado e poderoso Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela tua proteção. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor estar todos os momentos do nosso lado, Senhor, nos segurando, nos conduzindo, Senhor, mesmo diante das adversidades, Pai, que nós temos passado, mesmo diante, Senhor, de notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos, mesmo diante da injustiça, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não deixa de nos amparar. Muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo, Pai, por me escolher, Senhor Jesus, como seu filho. Por saber, Pai, que Tu és o meu Pai. Eu te agradeço, Deus, pela minha igreja batista, pela vida do meu pastor Abel, pela vida de todos os irmãos daquela igreja, pela vida de cada pessoa, Senhor, que está ao alcance dessa live, desse vídeo. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor. Senhor, tira todo o empecilho, Senhor, todo o pensamento ruim, Senhor, que tiver na mente de cada um. Senhor, que possa haver esperança diante desta palavra para cada pessoa que estiver ouvindo. Ó glorioso e eterno Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sabemos, Pai, que mesmo que falte tudo, o Senhor jamais esquecerá de nós. Amém? Uma boa noite para os irmãos, fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um, que as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre as suas vidas. É o que eu te peço, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.